Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos ter uma aulinha bem interessante sobre as razões trigonométricas complementares, ou seja, as primas do seno, cosseno e da tangente. Então vem comigo que eu vou te mostrar uma aula bem tranquila como é que eu uso, para que serve e aonde é que a gente vai usar isso na nossa vida ou principalmente na matemática, ok? Mas antes de mais nada, aqueles 3 Czinhos, curtir, compartilhar e comentar, que é muito bom, que nos ajuda. Afinal, estamos aí batendo a porta dos 5.000 inscritos e você está ajudando bastante a gente, ok? Então vem comigo que eu quero te mostrar. Bom, olha só, as razões trigonométricas que nós já conhecemos, nós temos um triângulo retângulo, só para a gente rever, tem um cardzinho que eu vou deixar aqui para você se quiser se aprofundar nessas 3 razões, seno, cosseno e tangente, a gente tem uma aula sobre isso, mas hoje vamos relembrar aqui para você poder entender as demais razões. Nós temos um triângulo retângulo, então o ângulo é reto, os outros dois somados têm que dar 90, porque a soma dos ângulos internos é 180, certo? Então, se eu chamar aqui de um ângulo x e um ângulo y, eu sei que a soma dá 90, então o y, um deles, é o complemento do outro, é o que falta para 90. Tudo bem? Tá. Observe que então nós temos aqui catetos e temos a hipotenusa. Nós vamos chamar de cateto oposto ou cateto adjacente dependendo do ângulo que a gente olha. Então, por exemplo, se eu estou olhando para o ângulo x, quem é o cateto oposto a ele? Ah, peraí, como é que funciona de saber quem é o cateto? Eu tenho aqui dois lados colados com o x, ó, eu tenho esse ladinho e tem esse outro lado. Primeiro a gente identifica quem é a hipotenusa. Então, meu ângulo é reto, 90 graus, quem está de frente para ele é o maior lado, ele é a hipotenusa. Legal, a partir de agora, esse lado está de frente ao cateto oposto e esse lado está colado com ele aqui, é o cateto adjacente. Legal? Se a gente divide, né, se a gente faz uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, nós chamamos dessa razão de seno, cateto adjacente sobre hipotenusa cosseno e cateto oposto sobre cateto adjacente tangente, isso é o que você já sabe e está acostumado a fazer. Porém, tem 3 primas delas aí que a gente não usa muito ou até às vezes esquece, mas elas existem. E se eu invertesse a posição? E se ao invés do cateto oposto sobre hipotenusa, eu fizesse hipotenusa sobre cateto oposto? E a mesma coisa para os outros dois. Como isso seria, né, dado? Que nome nós damos para ele? Então vamos lá. Quando a gente inverte a hipotenusa com o cateto oposto, nós estamos invertendo a função seno. Ou seja, isso aqui seria 1 sobre o seno de um ângulo, ok? Se nós estamos invertendo, então eu vou chamar isso aqui de um nome. E esse nome, nós vamos inverter o seno, então eu vou chamar ele de cossecante. Então a cossecante é o inverso do seno. E aí nós criamos, então, mais uma razão trigonométrica. Legal, Edu. Mas e se a gente inverter agora o cateto adjacente com a hipotenusa? O que vai acontecer? Nós vamos dar um nome para isso. Nós estamos invertendo quem? Nós estamos invertendo o cosseno de um ângulo. Então nós vamos chamar isso aqui de quê? De secante. Então secante vai ser o inverso do cosseno. E para finalizar, e se a gente inverter o cateto oposto com o cateto adjacente? Nós estamos invertendo a tangente. Então isso aqui é 1 sobre a tangente de um ângulo. E aí nós estamos criando uma razão chamada cotangente. E isso são as razões que a gente está aí colocando, que a gente chama de razões primas, né? Dos nossos conhecidos seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Então, toda vez que a gente for guardar agora, o que é cossecante? Cossecante começa com co, então eu vou inverter o seno. Co inverte o C. Ah, a secante. Secante começa com S, então eu vou inverter o cosseno. E a tangente, invertendo ela, vira a nossa cotangente. Tranquilo até aqui? Então vamos lá agora para mostrar para vocês, né, aonde é que isso aparece, como que a gente usa e para que serve. Temos uma questão aqui que diz o seguinte, ó, sabendo que o seno de um ângulo é 5 sobre 13, determine as demais relações ou as demais razões trigonométricas. Cosseno, tangente, assim por diante. Bom, primeiro você fala assim, qual é o ângulo, né? Que ângulo que dá o seno 5 dividido por 13? Seria fácil de fazer se eu tivesse uma calculadora. Eu pegaria lá 5 dividido por 13 e pegava lá a função seno, arquisseno, né? Aquela função elevada a menos 1 e encontrar o ângulo. Com base nisso, eu conseguiria calcular todos os demais. Mas eu não tenho essa calculadora, eles estão caindo numa prova de vestibular, ou numa prova qualquer, e eu quero resolver. Como é que eu faço isso? Edu, me dá essa dica. Então nós vamos fazer o seguinte, sempre que for resolver isso, tem vários caminhos. A gente poderia usar a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, ó, eu sei que seno ao quadrado de um ângulo somado ao cosseno ao quadrado de um ângulo, isso vai dar sempre o valor unitário ou 1. Isso seria uma maneira de fazer. Por quê? Porque a gente vem aqui, se eu sei o valor do seno, eu calculo o cosseno, e aí com base nisso, calculando o cosseno, eu conseguiria calcular a tangente, que é a razão entre seno e cosseno, e depois as demais. Isso é um caminho que é legal, mas eu não vou por isso. Eu vou mostrar para você uma forma muito rápida e muito ágil de resolver esse exercício. Como assim, Edu? A gente vai desenhar um triângulo. E esse triângulo vai ser retângulo. Vamos desenhar um triângulo retângulo aqui, bonitinho, e vamos marcar aqui um ângulo que vai ser chamado de x. A partir de agora, esse é o cateto oposto, cateto adjacente, e aqui a hipotenusa. Observe que quando eu escrevi seno de x igual a 5 sobre 13, o que eu estava escrevendo aqui é uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então o número que está aqui em cima e o número que está aqui embaixo, ele estaria relacionado ao meu triângulo diretamente com 13 sendo a hipotenusa e 5 sendo o cateto oposto.
E aí eu posso aplicar Pitágoras e descobrir quanto vale esse outro ângulo aqui. Como assim, Edu? Vamos chamar isso aqui de um valor, vamos chamar aqui de uma letra W. Então, como é que calcularia esse W? Eu tenho 13, que é a hipotenusa ao quadrado, isso aqui é 5 ao quadrado, mais o tal do W ao quadrado. Bom, 13 ao quadrado é 13 vezes 13, é o 69. O 25, que é 5 ao quadrado, está somando, vem para cá, subtraindo, e isso vai me dar o meu W ao quadrado. Obviamente, isso aqui vai dar 144, então o valor do meu W, que é esse cateto que a gente está chamando de cateto adjacente, seria a raiz quadrada de 144, onde essa medida vai ser 12. Então agora eu descobri. Como é que eu acho então agora as demais razões? Veja bem, agora ficou fácil. O que é o cosseno do ângulo x? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então ficou fácil, ó. Agora é 12 dividido por 13. E muito simples. Ledu, e a tangente desse ângulo? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vai ser 5 dividido por 12. Olha que maravilha. Mas eu quero agora calcular a secante. A secante, ela é o inverso do cosseno. Certo? Então é só pegar o cosseno e inverter ele. Ou seja, ele vai ser hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Olha que legal. E quem é a cossecante? A cossecante é o inverso do seno. Então é só pegar o seno e inverter ele. Hipotenusa sobre cateto oposto. E para finalizar, o que seria a cotangente desse ângulo? Seria o inverso da tangente. Então é só a gente trocar aqui e colocar o cateto adjacente em cima, o cateto oposto embaixo, e assim você resolveu os exercícios aí que estavam de uma maneira muito difícil, você deixou ele muito rápido, muito simples. Esse é um caminho bastante interessante. O que eu quero mostrar agora para você é isso dentro do ciclo trigonométrico, pensando agora nos sinais, primeiro quadrante, segundo quadrante, isso deixa um pouquinho mais complicado, mas a gente vai agora trabalhar e você vai ver que ele é totalmente relacionado à função seno, cosseno e tangente, e aí você vai ver que vai respeitar simplesmente os sinais, aquela coisa toda. Então vem comigo que eu quero te mostrar isso agora. Vamos pegar esse mesmo exercício, né? Só que agora o meu ângulo x no anterior, nós admitimos que ele estava ali, um ângulo agudo entre 0 e 90, então não pensamos em sinais nem nada. Mas agora, vamos pensar que esse ângulo, o seno dele é 5 sobre 13, mas que ele está no segundo quadrante. Como assim, Edu? Ciclo trigonométrico, né? E aí, como é que vai funcionar para a gente resolver? Veja bem, primeiro, a forma de resolução não vai mudar em nada. Nós vamos desenhar aqui um triângulo, retângulo, vamos marcar aqui um ângulo, vamos chamar ele de x. A partir de agora, esse é o cateto oposto, esse é a hipotenusa. Como nós já calculamos no anterior, nós sabemos que aqui dá 12 aplicando Pitágoras, tudo bem? Até porque ele é um triângulo pitagórico, que tem aí, como você saber, tem uma aulazinha minha aí, um cardzinho mostrando como achar esse triângulo pitagórico, tá bom? Nós sabemos, então, que a resposta do exercício ficaria igualzinho ao anterior. Então eu viria aqui e colocaria, o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é a tangente? Seria 5 sobre 12. O que é a secante? A secante é o inverso do cosseno, 13 sobre 12. A cossecante é o inverso do seno, então ficaria 13 sobre 5. E a cotangente, o inverso da tangente, 12 sobre 5. Então, se eu fizesse isso, eu teria acertado o exercício? Não. Por que não, Edu? Veja bem, nós vamos falar no ciclo trigonométrico. Como a gente está falando do ciclo trigonométrico, então nós temos agora aqui os quadrantes e nós temos os nossos eixos. Observe que, quando a gente fala do seno, nós estamos olhando para esse eixo aqui, então 0 para cima positivo, o seno aqui vai ter valores positivos e aqui vai ter valores negativos. Lembrando que os nossos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, né, o segundo quadrante está aqui. E aí o que acontece? O seno, ele é positivo, perfeito. Mas qual vai ser o sinal do cosseno? Qual o sinal da tangente? Qual o sinal dos demais? Você observa o seguinte, uma coisa eu posso garantir, que eu sei que a cossecante é o inverso do seno. Então, se eu estou no segundo quadrante e o seno é positivo, a cossecante também vai ser. Tá, Edu, mas e daí? Observe que agora eu vou olhar para a função cosseno, que é esse eixo, o deitado. Sem sono, estou em pé, com sono, estou deitado. Ok. Nós sabemos que daqui para lá é positivo, então ele vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro. Então nós sabemos que agora o ângulo que está no segundo quadrante, para o cosseno, ele vai ser negativo. É só isso, Edu? Só isso? Não, é tudo isso. O sinal muda toda a estratégia nossa de cálculo. E aí eu sei que o inverso do cosseno é a secante, então ela também vai ser negativa. Entendi. E no caso da tangente, como é que eu faço? Bom, a tangente, nós temos os dois eixos aqui, o seno e o cosseno. A tangente é esse eixo que toca aqui num ponto. Essa é a tangente. E aonde ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva aqui, ó, no primeiro e no terceiro quadrante. E no segundo e no quarto quadrante ela vai ser negativa. Então a tangente daquele ângulo que está no segundo quadrante, ela vai ser negativa. Então eu venho aqui agora, a tangente é negativa. Automaticamente, qual vai ser então o sinal da cotangente? Ele respeita o sinal da tangente, ele também é negativo. E aí eu consegui resolver agora esse exercício só olhando para os quadrantes. Edu, e se tivesse no terceiro quadrante? A gente olhar para o sinal no terceiro quadrante e assim seria sucessivamente a forma de resolver. E aí, curtiu? Agora com você, eu quero deixar um desafio aqui para ver se você consegue resolver para mim. Eu vou te dar a informação sabendo que o cosseno de um ângulo é 8 décimos e que esse ângulo pertence ao terceiro quadrante.
Escreve nos comentários aí como vai ficar seno, cossecante, secante, cotangente e tangente, ou seja, as demais razões trigonométricas. Você consegue? É isso aí. Deixa nos comentários. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que isso te ajude. Lembre-se que isso vai aparecer um pouco menos em Enem, mas vai aparecer muito aí nas provas, né, em geral, nos vestibulares, e também para quem for para a área de exatas, isso vai estar sempre envolvido. Você que não é muito da área de exatas, se acerta uma questão dessa, você dá aquele pulo sensacional. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar com a gente até agora. Um forte abraço. Bisu do Edu. Tchau!